Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, celebrando a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, rezemos e peçamos ao Senhor a graça de que na simplicidade e na humildade sejamos promotores da paz, sinal do reino de Deus. Então, a primeira leitura está em Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 33. Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 33. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um no que lhe toca deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Então aqui, nessa primeira leitura, a primeira leitura fala que Cristo é a cabeça da igreja, que nós devemos nos amarmos e nos respeitarmos como Cristo ama a igreja, né? Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo, né? Nós somos o corpo, né? Este mistério é grande, eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Então, que nós realmente possamos sempre, né, nos amarmos e nos respeitarmos como Cristo ama a igreja, né, e respeita, tá certo? Então, que a gente possa, né, realmente sempre cada vez mais termos cuidados, né, uns para com os outros. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 13, versículo 18 a 21. Lucas capítulo 13, versículo 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Então, no evangelho de hoje, Jesus conta 2 parábolas, nas quais enfatiza o itinerário crescente do reino de Deus. Começa pequenino como uma semente e chega ao auge como uma grande árvore, capaz de abrigar todas as criaturas. Então, tanto quanto uma sementinha ou um bocado de fermento, o reino de Deus possui força própria, às vezes invisível, capaz de crescer por si só. Mas alguém semeou e outro alguém misturou o fermento na farinha. O reino atua por si, mas Deus, o Senhor do reino, espera e deseja nossa colaboração. Então, nessa terça-feira, nós celebramos a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, que na simplicidade do seu testemunho lançou entre os seus a pequenina semente do reino. Então, como fiel e disponível instrumento nas mãos divinas, conduziu e aproximou muitos irmãos a Jesus. Então, que Frei Galvão interceda pelo povo brasileiro para que permaneça sempre unido a Cristo, né? Que a gente possa sempre, amarmos e nos respeitarmos como irmãos e que nós realmente possamos nos colocar sempre a serviço de Cristo e a serviço dos nossos irmãos que precisam, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.